É isso aí, pessoal. Vamos chegando, né? Uma gravação aí ao vivo para você. Você que está aí no nosso canal aqui no Facebook, você que faz parte aí do pessoal do grupo do professor Wilson Cortez, mas também você que vai fazer aí o concurso para Cefaz Bahia. Vamos para uma aula bem especial a respeito do aspecto subjetivo do fato tirador. Vamos lembrar que o agente tributário baiano é aquele colega fiscal que vai estar lá, né, que não é um fiscal comum, é um fiscal de trânsito, é um fiscal das mercadorias em trânsito, é um fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte. E muitas vezes ele vai se deparar com empresas e ele vai querer saber se aquela empresa, naquele determinado momento, ela é ou não contribuinte do tributo. Então, para você que quer estudar aí, né, para a Cefaz Bahia, tá aí uma aula aí, um presente para o pessoal, né, que está estudando, que está com interesse nesse concurso, nesse certame, e a gente vai fazer a aula aí do jeitinho mais legal possível para você, né? Quero ver se você está ouvindo, né? Se tiver alguém aí, a princípio, recebendo a informação, quero saber se vocês estão ouvindo bem, para a gente poder começar a nossa aula a respeito da nossa legislação tributária do Estado da Bahia, tá bom? Então, só quem puder me dar um retorno a respeito da aula, ouvindo bem? Valeu, Atos. Então, valeu, pessoal, vamos lá? Então, vamos começar. Bom, primeiramente, a gente quando estuda o aspecto subjetivo de um fato tirador do ICMS, o que a gente está preocupado aqui no nosso Estado? Professor Tudão, com certeza a minha preocupação é se o cara deve ou não tributo para o Estado. Exatamente. Mas quem são essas pessoas que vão dever ou não tributo para o Estado? Primeiro, a gente tem que lembrar que a definição de contribuinte está lá na Lei Candir, artigo 4º. E aqui no nosso Estado você vai trazer aquela definição de contribuinte, de ICMS, e você vai ver que você tem no contribuinte uma importante pessoa que você só tem a definição e alguns exemplos práticos dados na legislação baiana. Mas não fica fixo aquilo não, porque podem acontecer outras coisas na prova, como eu já vi questões de prova onde ele a princípio pegou uma senhora que fazia quentinha em casa e como ela fazia todo dia e a princípio ganhou um contrato junto à prefeitura local para abastecer, por exemplo, os presos de uma determinada penitenciária, então ela passou a ter aquela quentinha sendo vendida para fora e num volume tal, caracterizou intuito comercial. Quer dizer, às vezes você vai estudar lá e você não vai pegar essa coisa de primeira. Ele vai trazer um exemplo que você não imaginava, mas de qualquer forma ali está um contribuinte do imposto e é isso que a gente vai tratar hoje a respeito de você reconhecer quem são os contribuintes do nosso ICMS e aqueles que, mesmo sem ter relação pessoal e direta com o fato tirador, se tornam responsáveis tributários pelo pagamento do tributo. Tá bom? Então, para você que está estudando aqui, professor Tudão, eu me comprometi, galera. Eu falei que ia fazer 4 aulas aqui para a Cefaz Bahia, gratuitamente. Eu estou fazendo aqui a 4ª aula. A primeira já está disponível, a segunda, tudo no nosso canal do YouTube, também aqui no Facebook que você consegue acessar. Então, de qualquer forma, você está aí amparado aí pelas 4 aulas aí que eu me comprometi a ceder aí para vocês numa boa. Tá? Quem quiser o curso completo, nós estamos lá no SOS Curso, com o curso completo aqui, onde eu também coordeno, para poder ajudar os colegas fiscais, inclusive com vários outros materiais extras, para poder auxiliá-los, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. Primeiramente, vamos trazer então, né, professor, o slide que trata a respeito do nosso aspecto subjetivo e vamos estudar então a Lei 7.014/96 no seu artigo 5º, né? Com a definição de contribuinte, a mesma que está na Lei Candir e que você já deve ter lido. Contribuinte do ICMS é qualquer pessoa física ou jurídica. Perceba que essa forma genérica de pensar ela é muito e deveras importante. Então, toda hora que você sai na rua, agente tributário, você já vai pensar assim, será que esse cara é um contribuinte do ICMS? Será que o que ele está fazendo? Você pega lá um camelô que regularmente está lá na frente da sua casa, lá na frente da sua residência, ele monta a barraquinha dele e começa a vender mercadorias. Será que ele é um contribuinte de imposto? Será que eu consigo enquadrar um camelô como contribuinte do ICMS? Vamos ver? Eu recebo essa pergunta várias vezes, né? Já respondi essa pergunta várias vezes. Agora eu quero que você responda essa pergunta.
Então veja lá, para isso eu preciso conhecer o que ele faz. Olha lá, contribuinte de ICMS é qualquer, seja pessoa física, PF, ou pessoa jurídica, PJ, que realize com habitualidade ou em volume que caracterize uma intenção, um intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação, ainda que tais operações ou prestações se iniciem no exterior. As duas características mais importantes para ser contribuinte é ser pessoa física ou jurídica? Não. É fazer faturador do ICMS também, mas tem que ser feito com habitualidade ou com volume que caracterize a intenção comercial. As duas características mais importantes para ser contribuinte do ICMS, isso cabe a você, ao agente tributário, é verificar se aquela pessoa, seja física ou jurídica, ela faz fatos geradores do ICMS com habitualidade. O que significa isso? Nós não temos uma definição prática disso. A habitualidade é algo que se faz com uma certa frequência. Professor Tudão, eu troco o meu carro todo ano, eu vendo o meu carro usado. Carro usado é mercadoria? É. Você vende ele? Vende. Uma vez por ano? Isso é habitualidade para caracterizar você como contribuinte? Não. Troco o meu carro a cada 6 meses, professor? Pois é, também não, acho que não. Troco todo mês. Ué, mas tá meio complicado, né, Tudão? O camarada troca todo mês de carro? Pois é, e aí? Ah, professor, não, eu não troco todo mês, não, eu troco todo dia. Ah, meu querido, agora você, com certeza você está melhor que muito lojista, que não vende todo dia. Então, na verdade, a habitualidade é um critério sobre frequência de vendas, frequência de prestação de serviço, que gera a situação da pessoa ser considerada contribuinte do nosso ICMS. Você entendeu? E o volume, Tudão? O volume já é outra circunstância. O volume pode ser que você esteja fazendo uma vez só, mas o volume é tão grande que caracteriza que você tem intenção comercial ali. É muito comum isso nas situações de aduana, então, ou na entrada do estado. O camarada está passando lá com um caminhão cheio de celulares e ele fala assim, isso aqui é minha família, né? Eu estou levando para minha família é grande, tem 100 pessoas lá esperando. Querido, 100 pessoas da família vão comprar aquele celular que a princípio está sendo vendido, aquela carreta está entrando no estado e você vai dizer que aquilo é para consumo próprio, ou seja, cadê a nota fiscal, cadê a situação de venda, cadê o ICMS? Provavelmente isso aí é um estoque que caracteriza intuito comercial, ou seja, se você não tiver a comprovação de que você é dono daquela mercadoria e de que efetivamente aquele carro é seu, aquela carreta é sua ou está alocada por você, você está devendo tributo para o Estado, porque vai se caracterizar um volume tal que considera-se intuito comercial. A mesma coisa a pessoa por entrar com 50 iPhones lá na sua mala, entrando no país, vindo lá dos Estados Unidos, por exemplo. Então ele vai entrar com aqueles 50 iPhones, aí você pode até dizer que um deles é a bagagem do sujeito, mas o resto é tributado como mercadoria, uma vez que o volume caracteriza intuito comercial, a intenção comercial vem através do volume. Você entendeu? Então, na verdade, as duas grandes características para ser contribuinte do imposto é justamente habitualidade ou volume. Agora, Tudão, o que acontece aqui no parágrafo primeiro que ele fala assim, é também contribuinte a pessoa física ou jurídica que mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, o que ele quer dizer com isso, Tudão? Então, na verdade, é o seguinte, nós temos uma regra muito importante, contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que pratique fato tirador de ICMS com habitualidade ou volume. Você vendeu o seu carro uma vez por ano, não é habitualidade ao ponto de você ser contribuinte do ICMS. Tudo bem? Tá, mas tem pessoas que ao estarem em uma determinada situação, elas se tornam contribuintes e elas nem precisam ter habitualidade nem volume. São 5, olha só, aumentou a quantidade, antigamente eram 4, agora são 5 exceções à regra geral. São 5 pessoas que, por estarem naquela determinada situação, elas não vão precisar ter habitualidade ou volume para caracterizar a intenção comercial. Então, elas, na verdade, são contribuintes justamente porque estão naquela situação. Por exemplo, dá exemplo aí, Tudão. 5 exemplos, né? Nós temos um para cada inciso, olha lá. É também contribuinte aquela pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, veja lá, importe a mercadoria ou bem do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. Então, esse é um importador de mercadoria. Esse é um importador de mercadoria. Veja, qualquer que seja a sua finalidade. Importador, então, é uma grande exceção à regra. Você quer importar, você é o João, está querendo fazer uma importação de um carro para o seu uso. Não importa a finalidade.
Você é importador, não importa o volume. Você é importador, não importa a habitualidade. Você é contribuinte do ICMS. Entenda, qualquer pessoa, física ou jurídica, para qualquer finalidade, uso, consumo, ativo ou revenda, importou, é contribuinte do imposto. Eu faço até uma musiquinha para você guardar isso. Qualquer pessoa, para qualquer finalidade, se importar, é contribuinte. Qualquer pessoa, qualquer finalidade, se importar, é contribuinte. Qualquer pessoa, para qualquer finalidade, importou, se tornou contribuinte. É quase como se fosse ali uma situação, ó, fez importação, se tornou contribuinte. Você consegue entender isso? Fiz muito barulho aí, perdão, viu, galera? Mas é para você poder guardar. Quanto mais ridículo o exemplo, mais chance de você guardar o exemplo para levar para a prova. Então, qualquer que seja a pessoa, para qualquer que seja a finalidade, importou é contribuinte do nosso imposto. Tá legal? Então, guarda essa informação aí, que eu acho muito importante para a gente poder levar para a prova. Bom, aí ele fala o seguinte, mas só importador de mercadorias? Não. Importador também de serviços, veja lá. Aquela pessoa que seja destinatária de um serviço que foi prestado no exterior ou cuja prestação se tem iniciado no exterior, ou seja, importador de serviços. O importador de serviços também é contribuinte, mesmo sem habitualidade ou volume. Terceiro item, vai falar de uma importação, mas é aquela importação específica, aquela importação cujo bem foi trazido ao país e ele foi apreendido ou abandonado. O bem foi trazido ao país e ele foi apreendido ou abandonado. Então, esse bem trazido ao país e apreendido ou abandonado, ele, a princípio, está numa situação onde a pessoa vai receber em leilão, né, uma forma de licitação, ou ele vai adquirir ou vai arrematar. Então, esse adquirente ou arrematante que receber esse bem, que a princípio foi apreendido ou abandonado numa importação, esse arrematante se torna contribuinte do imposto. Tenta explicar isso para mim, Tudão. A importação aconteceu, se deu de forma irregular, entrou no país de forma irregular, chegou no país, beleza. A mercadoria foi apreendida pela Receita Federal ou foi abandonada junto à Receita Federal. Então, apreendido ou abandonada, a mercadoria vai a leilão, que é uma forma de licitação, e ela vai ser adquirida ou arrematada. O adquirente vai pagar o imposto nessa importação. Eu não sei quem é o importador porque a importação é irregular. Então, eu não vou contar com o fato gerador aquele anterior na importação. Na data dessa aquisição, na arrematação, vai haver o fato gerador novo do nosso ICMS. E esse fato gerador vai ser cobrado de quem é contribuinte do imposto. Quem é o contribuinte aqui no caso? O arrematante, o adquirente dessa mercadoria importada. Então é interessante que o adquirente ou arrematante vai pagar essa determinada ICMS na mercadoria importada por ser uma importação irregular e pela mercadoria ter sido apreendida ou abandonada. Tudo bem? Veja que, professor, eu vi uns leilões da Receita Federal, vende uns celulares lá novinho, tá na caixa. Então tá bom. Mas saiba que tem ICMS a pagar. Não, mas é a primeira vez que eu estou fazendo, eu fiz o curso lá, né, do professor tal, e ele falou que quando vai a primeira vez não tem habitualidade. Calma, você não foi até a aula que fala a respeito das exceções previstas no artigo 4º, parágrafo único, lá da Lei Candir, que fala justamente que o importador não importa a habitualidade, não importa o volume. Vai, a princípio, nessa arrematação, pagar o ICMS sobre essa importação. Tudo bem? Então tá bom, é uma outra exceção. Vai acumulando as exceções aí. A quarta exceção também é importante. Aquela pessoa física ou jurídica que adquira de outra unidade da federação lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos quando derivados do petróleo e também adquire energia elétrica quando não destinados à comercialização, industrialização, produção, geração ou extração. Então, na idade, o camarada ele adquire de outra unidade da federação petróleo e derivados e energia. E ele é, a princípio, não destinado à comercialização e industrialização. Que petróleo é esse? Por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, o querosene de aviação, derivados de petróleo, derivados a energia elétrica em si. Então, quando ela é adquirida de forma interestadual por quem vai consumir como consumidor final, esse consumidor final, ele é contribuinte do imposto. Só porque ele é consumidor final? Exatamente. Só porque ele é consumidor final, ele se torna contribuinte do nosso ICMS. Então, ele é contribuinte, não significa que ele que vai fazer o pagamento do tributo. Muitas vezes a gente coloca essa situação na substituição tributária e o distribuidor de petróleo que vendeu para ele é que vai fazer o recolhimento já de forma antecipada, antes mesmo da ocorrência do fato gerador. Mas, de toda forma, você tem que entender que contribuinte é aquele que compra de forma interestadual petróleo, derivados e energia.
como consumidor final. Ele se tornou contribuinte. Ah, professor, sabe uma coisa que eu tenho que falar para você? Muitas vezes as questões de prova querem te induzir, colocando um não contribuinte numa dessas 4 posições que a gente já viu até agora. Tem 5, mas essas 4 já são interessantes. Por quê? Porque ela quer botar, por exemplo, uma prestadora de serviço, que não é contribuinte do ICMS normalmente, para importar. Ué, mas se ela importou, se tornou contribuinte. Ah, mas ela não tem habitualidade, é o que vai cair na prova. Mas mesmo assim, ela está na exceção. Você entendeu? Ela vai botar um hospital, por exemplo, para arrematar um bem lá num leilão. Ah, mas o hospital não é contribuinte do ICMS, ele é contribuinte do ISS, está no grupo 4 lá da lista de serviços. Ele presta serviços hospitalares. A história dele é ISS, mas se ele, a princípio, fizer uma arrematação de uma mercadoria que veio em leilão e, a princípio, foi abandonada, ele vai se tornar contribuinte. A mesma coisa, né, de uma construtora civil, por exemplo, que compra de forma interestadual derivado de petróleo. Essa construtora civil é contribuinte do ISS, mas quando ela é adquirente interestadualmente de derivado de petróleo como consumidora final, se tornou contribuinte. Então, uma das coisas... Guarda isso aí que eu estou falando para você, que é uma das coisas que mais cai na prova a respeito desse tema. É colocar não contribuinte para ser contribuinte justamente por causa dessas exceções. Você vai lembrar na prova? Então, vamos juntar importador de mercadorias, importador de serviços, importação irregular que vai a leilão e, finalmente, saídas interestaduais, entradas interestaduais de petróleo e derivados relacionados a consumidor final. Mas a Lei Candir foi alterada, né, em 2022 e a nossa lei do imposto já está com essa alteração, apesar da alteração ser em 2021, é porque já existia toda essa movimentação de alteração, inclusive através de convênios assinados no final de 2021. Então a gente já tem a lei atualizada conforme a Lei Candir. E veja lá o que está escrito aqui, ó. Vamos lá, o próximo item ele vai falar para nós, ó. Parágrafo 1º-A, foi acrescentado, né? É ainda contribuinte do ICMS nas operações ou prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens, serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido nesse estado. Em relação à diferença entre a alíquota interna e interestadual, veja lá, está falando do DIFAL, do diferencial de alíquotas. Está vendendo ao consumidor final no outro estado. Então esse consumidor final vai ser contribuinte mesmo sem habitualidade, mesmo sem volume. Basta que ele, a princípio, seja consumidor final e, veja, pode ser o destinatário. Quando ele, além de ser consumidor final, ele é contribuinte do imposto, no caso de mercadorias, bens ou serviços. Ou, 2, o remetente do outro estado, quando a mercadoria é o bem ou o prestador de serviço, na hipótese do destinatário não ser contribuinte do imposto. Então ele está falando no inciso 1 do DIFAL para um contribuinte do imposto, onde o próprio destinatário vai pagar o seu DIFAL. E ele está falando do DIFAL para um não contribuinte do imposto, onde o remetente do outro estado é que vai pagar esse DIFAL. Mas veja, no DIFAL não importa a habitualidade, não importa volume. Então, na verdade, nós temos aqui uma outra situação, outra circunstância, onde não há importância em habitualidade, não há importância em volume, e mesmo assim são considerados contribuintes do ICMS. Então, quem vende de forma interestadual para não contribuinte, se torna contribuinte do ICMS para aquele estado. Inclusive, ele paga o DIFAL para aquele estado. Então, uma loja X, aqui na Bahia, vende para o José, lá em Recife, então ele está vendendo para uma pessoa física, não contribuinte do imposto. O que acontece? Ele, loja X, vai pagar o DIFAL para aquele estado. Ele se torna contribuinte. Não importa se tem habitualidade, não importa se tenha volume. Como professor, eu posso obrigar uma pessoa num estado a pagar tributo para outro estado sem nem ter inscrição estadual naquele estado, através de uma guia muito importante que pode cair na sua prova, já caiu em prova discursiva, inclusive, Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais, a GNRE. Então, através da GNRE, né, aquilo que você pagou, né, aqui nesse estado vai chegar para outro estado na conta daquele outro estado. Tudo bem? GNRE. Então, na verdade, agora são 5 exceções. Né? São 5 exceções à regra de serem contribuintes do imposto. E essas 5 exceções são 5 Is. Então, vamos guardar os 5 exceções? Então, guarda comigo aqui. Ó. Quais são as 5 exceções à regra? Então, saídas interestaduais, veja, saídas interestaduais de petróleo e derivados de petróleo, importador de mercadorias, importador de serviços, importação irregular cuja mercadoria foi apreendida ou abandonada e levada a leilão, e, finalmente, saídas interestaduais, são 5 Is, ó, saídas interestaduais para contribuinte do imposto, seja contribuinte, para consumidor final, seja contribuinte ou não do imposto, é o DIFAL.
Então são 5 Is que são exceções às regra. Cai na prova, hein, galera? Bom, aí a nossa lei do imposto, a 7.014, vai trazer alguns exemplos de contribuinte, mas não é exaustivo. Eu falei para você, qualquer pessoa que se enquadre naquela definição do artigo 5º caput é um contribuinte em potencial aqui do estado da Bahia e você vai ter que reconhecer isso na sua prática e também na prova. Então veja lá, inclui-se entre os contribuintes, parágrafo 2º do artigo 5º, o industrial, o comerciante, o produtor rural. Produtor rural, quando cair na prova, galera, produtor rural é aquela pessoa física, não é o agropecuário, que é a pessoa jurídica. É o produtor rural, é aquele que tira, extrai da terra a sua produção, às vezes para subsistência, às vezes para revenda. Então veja lá, o produtor rural, um gerador de energia, um extrator de substâncias vegetais, animais, minerais ou fósseis, né? Um prestador de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, inclusive tratando-se de empresa concessionária ou permissionária de serviço público de transporte. Um outro tipo de prestação de serviço, que é o prestador de serviço de comunicação, inclusive se for um concessionário permissionário de serviço público de comunicação. Quer dizer, então aqui ele botou os principais. Aí começa a vir outros, ó. Uma concessionária permissionária de serviço público de energia elétrica, uma cooperativa. Interessante a gente ver que a cooperativa pode ser um contribuinte se ela fizer faturadores com habitualidade ou volume. Uma sociedade civil de fim econômico, ou seja, que visa lucro, mas não para por aí, ó. Uma sociedade civil de fim não econômico, mas que explorar estabelecimento de extração de substâncias minerais ou fósseis, de produção agropecuária ou industrial, ou que comercializa mercadorias para esse fim adquirir ou produzir. Órgãos da administração pública, entidades da administração indireta. Olha só, até os órgãos da administração pública podem ser contribuintes. Entidades da administração direta, fundações instituídas e mantidas pelo poder público que praticarem operações ou prestações de serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas por normas a que tiverem sujeitos em empreendimentos privados. Então, veja, os órgãos públicos acabam se tornando contribuintes do ICMS quando eles, a princípio, se parecem com empreendimentos privados. É o que fala a própria Constituição Federal. Ou em que ocorrer contra a prestação ou pagamento de preço ou tarifa, artigo 150, né, parágrafo 2º. Mas não para por aí, olha lá. Prestador de serviço que não está compreendido na competência municipal, ou seja, que não é intramunicipal, e que envolva fornecimento de mercadoria, né? Então, ou que não. Quando ele fala que não está prestador de serviço que não está compreendido na competência tributária do município, é aquela determinada situação onde o serviço não está na lista de serviços. É isso que ele quis dizer, né? O serviço está fora da lista. Então, se o serviço está fora da lista e, a princípio, né, for fornecido com mercadoria, ICMS na jogada, né? Vamos lembrar, né? O serviço está na lista e tem mercadoria envolvida, é só ISS. Serviço está na lista e tem mercadoria envolvida, para envolver ICMS tem que ter ressalva. Regra geral, o serviço está na lista, é só ISS. Tem 300 serviços naquela lista de serviços da Lei Complementar 116/2003. Está na lista, é só ISS. Ah, mas tem as ressalvas, então tem que estudar as ressalvas. Vou fazer uma aula para o pessoal aqui, né, que vai fazer Cefaz Bahia, porque já me pediram uma aula só das ressalvas. Só pega o bizuzinho, pai. Né? Pega lá o bizuzinho, pai. Painho, pega o bizuzinho e traz para nós, pai e tudão. Para poder ajudar a gente aqui na Bahia. Não tem problema, nós vamos trazer para você justamente o bizuzinho só das exceções, porque normalmente isso aí tira o sono do meu aluno, mas não vai tirar o seu sono, tá certo? Não vai tirar, porque eu sei que você está ali envolvido ali em estudar bastante a matéria, a disciplina, e a gente vai levar essa informação para a prova. O que mais que ele fala aqui a respeito, né, desse prestador de serviço? Então, prestador de serviço, o serviço está na lista, sem ressalva é só ISS. Se tiver ressalva, cuidado, que pode ter incidência do ICMS, como é o caso do serviço de recondicionamento de motores, serviço de remessas para conserto, serviços relacionados ao buffet. Então, tem alguns serviços que têm a expressa ressalva da incidência do ICMS sobre materiais, peças ou até mesmo alimentação. Tudo bem? Bom, ainda na lista de contribuintes, uma lista não exaustiva, mas que é interessante, olha lá. Também é contribuinte, inciso 11, o prestador de serviço compreendido na competência tributária municipal que envolva mercadoria, fornecimento de mercadoria, com incidência do ICMS indicada na própria lei complementar. Aqui ele já está falando da ressalva, né? Aqui ele já está citando claramente, ó, tem ressalva, tá? Né? E
Então é uma situação interessante, né? Quer dizer, tem a ressalva e se torna uma situação interessante. O que mais que ele fala aqui, ó? O restaurante, bar, café, lanchonete, cantina, hotel e estabelecimentos similares que efetuem fornecimento de alimentação, bebidas ou outras mercadorias. Restaurante, bar, café, lanchonete, cantina, hotel e outros similares. Então, olha só, ele botou um rol de galeras que fazem fornecimento de alimentação e bebidas. Né? Botou um rol ali. Restaurante, bar, café. Então, todos esses aí, o que eles fazem? Fato tiradores de ICMS. Com habitualidade ou com volume, eles fazem fato tirador de ICMS, que é o fornecimento de alimentação e bebidas. São contribuintes. Né? Como eu falei na prova lá, caiu lá a pessoa que fazia, né, com regularidade quentinhas. 13. Os partidos políticos, fundações partidárias, templos de qualquer culto, entidade sindical do trabalhador, instituição educacional e assistencial sem fins lucrativos, que quando realizarem operações ou prestações não relacionadas com suas finalidades essenciais. Então aqui ele já está colocando, né, que o ICMS incidente sobre serviços, se não forem diretamente relacionados à finalidade essencial desses entes, inclusive os templos e os partidos e instituições educacionais e assistenciais sem finalidade de lucro, elas vão ser amparadas por incidência. Serão esses considerados contribuintes do tributo. Tá legal? E para fechar, veja só, como eu falei para você, a lista de contribuintes não é exaustiva. Qualquer pessoa ou entidade indicada nos incisos anteriores que na condição de consumidor ou usuário final vier a adquirir bens ou serviços em operação ou prestação interestadual. É o DIFAL. Então, na idade, ele só lembra para nós, o DIFAL está na área, galera. O DIFAL, qualquer pessoa pode... Veja, eu coloco mais, hein? Qualquer pessoa, se entrar na posição de importador, de compra interestadual de petróleo como consumidor final, de adquirente em arrematação de uma importação irregular, ou comprar como contribuinte uma mercadoria para seu uso, ou um serviço para seu uso, e a princípio não vai dar nova saída posterior, então ele vai ter que pagar o DIFAL. Então essas pessoas, mesmo sem habitualidade ou volume, também são contribuintes. Então essa listagem de contribuintes é um proforma. Não significa que ela não seja interessante. Alguns desses contribuintes que você acabou de ler podem ser utilizados no outro tipo de questão. Eu falo de questão tipo 1, que tem na prova de vocês, que é justamente perguntar quem desses aqui não é contribuinte. Então ele vai meter lá um responsável numa lista de contribuintes. Você tem que conhecer a lista de contribuintes. Tem que conhecer a lista de responsáveis. Então, na idade, tem horas que o avaliador quer só saber se você conhece, você é o agente tributário. Se você conhece, se o cara é contribuinte ou se o cara é responsável. Será que você sabe discernir quem é contribuinte e quem é responsável tributário? Você entende? Ah, professor, mas isso é tão bobo, né? Não tem nada de bobo nisso, querido. Isso chama-se responsabilidade. Na idade, a responsabilidade normalmente vem sobre as obrigações principais. Se o cara não pagou o tributo, quem vai pagar é o responsável. Mas o contribuinte é aquele que tem que emitir a nota fiscal, então ele tem que cumprir a obrigação acessória. Não cabe ao responsável fazer o cumprimento da obrigação acessória, mas sim ao contribuinte, em regra. Então, meus queridos, isso faz toda a diferença numa fiscalização, toda a diferença no teu trabalho como agente tributário aqui da Bahia. Então, presta atenção nessa aula, meu querido. Leva para a prova tudo que eu estou falando, leva para a tua vida como agente tributário. Eu estou falando com 24 anos de carreira fiscal, já sabendo que você vai falar assim para mim, bem, Tudão, você que falou, hein? Eu estava aqui na frente, aqui na fronteira do meu estado, e o camarada tentando entrar, e ele falando assim, eu não tenho nada a ver com essa história, quem vendeu sem nota fiscal é a empresa A, tem até os dados dela, pode ligar para ela, ela fica lá no Rio de Janeiro e não quis nem emitir nota. Calma lá, meu querido, você pode não ser o contribuinte, você pode não ser o dono da mercadoria, mas você está transportando ela. Fala a minha lei aqui, a 7.014/96, no artigo 6º, que você se torna responsável tributário quando você transporta coisa sem nota fiscal. Auto de infração do senhor, não sai daqui enquanto não pagar esse auto. Pronto, tá aí o seu trabalho do dia a dia como agente tributário. Tudo bem? Se você souber o que eu estou falando, vai te ajudar muito no seu trabalho do dia a dia. Se você não souber o que eu estou falando, vai ter que fazer um ótimo curso de formação e vai ter que comer na mão da galera, porque todo mundo que souber vai se dar melhor que você. Meu querido, para de me estressar, Tudão! Não, eu estou tentando gerar uma motivação extra para você poder querer dominar a legislação tributária do Estado, aquela que vai fazer você ganhar o seu salário no dia a dia. Sim, professor, acabei entendendo o que você queria, meu querido guru. Olha só o artigo 6º que eu acabei de falar para você, que resolveria a questão daquela pessoa querendo adentrar no seu estado
sem ter nota fiscal. Ele fala ainda a respeito do importante efeito que existe nessa responsabilidade, que é a solidariedade. Ó. São responsáveis por solidariedade, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e demais acréscimos legais devidos pelo contribuinte de direito. Quem? O leiloeiro, olha só, o comissário, o síndico, o liquidante, o inventariante, em relação a operações sujeitas ao pagamento do imposto, quando decorrente de um leilão, de uma concordata, de uma falência, de uma liquidação, de um inventário ou de um arrolamento. Para tudo. O que é ser solidariamente responsável? Opa, a solidariedade passiva está lá no artigo 124 e 125 do Código Tributário Nacional. Lá você tem a solidariedade passiva, seja através de lei, seja através de uma determinada situação onde a pessoa está com uma relação pessoal direta com a ocorrência do faturador. E o mais interessante são os efeitos da solidariedade, que a princípio todos respondem igualmente pelo débito. Então, quando a gente falar de responsáveis tributários, eu estou falando que o leiloeiro é responsável por aquilo que ele leiloa. Por quê? Ele só pode liberar a mercadoria, que é objeto de ICMS, mediante a guia de recolhimento na mãozinha dele, dizendo, ó, eu recolhi o ICMS para o Estado. Se ele liberar a mercadoria, objeto de leilão, sem o pagamento do ICMS, ele se torna responsável. Mas não é só responsável, ele é solidário, ou seja, o Estado pode cobrar do outro, né, do devedor principal, mas pode cobrar dele, sem benefício de ordem de cobrança. A solidariedade aqui é, eu posso cobrar do leiloeiro, assim como eu posso cobrar do devedor principal. Os dois, para mim, são devedores principais. Não tem mais ordem para eles, porque eles são solidários. Todos devem iguais condições. Isso é solidariedade passiva. Então, na verdade, o artigo 6º vai mostrar que a responsabilidade tributária aqui no Estado da Bahia é solidária. E o leiloeiro aqui entrou, quem entrou mais? Entrou o comissário, o síndico que hoje é o administrador judicial da falência, todo mundo entrou ali, um rol de pessoas entrou ali, não é verdade? Quem mais? Olha, esse inciso 2 até grifei, cai muito em prova. Porque o armazém geral, o nome já diz, ele faz armazenamento. O depositário, a qualquer título, o nome já diz, ele faz o depósito. Então o armazém geral é aquele que é um prestador de serviço. Ele é contribuinte do ISS, não tem nada a ver com ICMS. O armazém geral não tem a ver com ICMS. Só que o que acontece? Ele armazena. Se ele armazena, ele está cuidando da mercadoria. Em algumas condições, ele pode se tornar o responsável tributário do ICMS sobre a mercadoria. A mercadoria não é dele, ele foi contratado para guardar, mas de alguma forma ele pode se tornar responsável tributário. Então, quando é que essa situação acontece, Tudão? Veja lá. Letra A. Quando houver a saída de mercadoria depositada por contribuinte de outra unidade da federação. Vamos lembrar que a remessa para armazenamento aqui no estado da Bahia, ela é amparada por não incidência quanto à mercadoria. Vou falar de novo. Se você está com um depositante, dono da mercadoria na Bahia, e o depósito fechado do armazém geral também é na Bahia, essa remessa é amparada por não incidência do ICMS. Agora, se o depositante estiver em outro estado e está mandando para o depósito fechado do armazém geral aqui na Bahia, essa saída interestadual, ela incide o imposto. A não incidência na remessa para armazenamento é só quando é dentro do estado da Bahia. E é só quanto há mercadoria. A prestação de serviço de transporte ela é tributada. Tudo bem? Vamos voltar lá. Então, ó, se a saída da mercadoria for depositada por contribuinte de outra unidade da federação, então já a operação toda é tributada e o armazém geral se torna responsável solidário. Nas transmissões da propriedade de mercadoria depositada por contribuinte de outra unidade da federação, então quando o armazém geral manda para um terceiro, por ordem do depositante do outro estado, já tem saída tributada aqui, porque a ida já foi tributada, a saída também aqui é tributada, e essa situação para nós também amparada aí por tributação, mas por responsabilidade solidária. Agora olha essa terceira situação, que é a situação grave também. Quando o armazém geral receber para depósito, ou quando ele der saída de mercadoria sem documentação fiscal exigível, ou acompanhada de documentação inidônea. Bom, professor, você sabe que você é um prestador de serviço, você tem que cobrar a nota fiscal de quem remete a mercadoria para você. Então você vai guardar a mercadoria de alguém, tem que vir com nota. Se você aceitar que você vai guardar a mercadoria que veio sem nota, você se torna responsável solidário sobre aquela mercadoria que está ali envolvida.
Então, às vezes, a gente faz e vai lá fiscalizar um armazém geral. A gente pode fazer isso como fiscal? Pode. Por quê? Porque ele pode ser um responsável tributário. Então, ele está dentro do rol daqueles que têm que, inclusive, se inscrever no cadastro de contribuinte aqui do ICMS da Bahia. Aí você vai lá no armazém geral e pede lá a nota fiscal de 1, 2, 3 produtos. Você vai lá, faz uma amostragem, pediu de 3 produtos, esses 3 produtos não tem nota de entrada, você fala assim, ih, você está enrolado, filho. O imposto que deveria ter sido pago, né, nessa mercadoria, já que você está guardando a mercadoria sem, a princípio, nota fiscal, a gente não sabe de onde ela veio, não sabe nem se foi pago imposto sobre ela, vamos cobrar de você, como responsável solidário. Então, o armazém geral não pode nem guardar mercadoria sem nota e nem remeter mercadoria sem nota fiscal, porque ele se torna solidário. E a inidônea, professor? O nome já diz inidôneo, ou seja, contra a idoneidade, fora da idoneidade, não idônea. Idôneo é aquilo que é confiável. Não idôneo ou inidôneo é aquilo que não é confiável. Então, uma nota fiscal que não tem, você não confia no que está escrito nela, é uma nota inidônea. Uma nota fiscal cuja informação que está nela ela é não confiável é uma nota inidônea. Para nós, o efeito da nota inidônea é a mesma coisa da falta de nota. Quem, a princípio, emite nota inidônea, para nós é a mesma coisa que ter emitido nota nenhuma. Tudo bem? Entendeu, fiscal? Então, se você se deparar com uma nota fiscal inidônea, mesmo que seja nota fiscal eletrônica, está lá, os dados da nota fiscal estão... Você já percebeu que aquela empresa não existe, aquele endereço não existe. Tudo bem? Aí você fala assim, opa, nota inidônea. Então, para nós é como se estivesse sem nota. E o armazém se torna solidário. Agora, aquele que mais cai na prova é esse aqui, ó. Transportador. Porque o transportador, ele novamente, eu não estou preocupado com a prestação de serviço. Eu estou preocupado, como ele fala aqui, ó, em relação às mercadorias. Veja, eu não estou preocupado com a prestação de serviço. Eu estou preocupado em relação às mercadorias. O que ele quer dizer com isso? Tudão? O transportador ele é contribuinte de ICMS e também pode ser responsável solidário. Como assim? Ele é contribuinte sobre o serviço que ele presta. Serviços prestados de transporte interestadual e intermunicipal, quem é contribuinte de ICMS? É quem presta o serviço, quem faz o faturador acontecer. É o próprio prestador de serviço. E quem é o responsável tributário sobre esta situação? O responsável tributário? O responsável tributário acontece a responsabilidade quanto à mercadoria. Em algumas situações, o transportador está sabendo que está fazendo coisa irregular. Por exemplo, transportando sem nota, como a gente vai ver. Se ele está transportando sem nota fiscal, já sabe que, a princípio, ele se torna solidário. Lembra aquela situação que eu falei na entrada da fronteira aqui da Bahia, o camarada vindo lá do Rio de Janeiro dizendo que era para cobrar o outro e não cobrar ele? Para tudo. Você vai ver aqui que eu posso cobrar ele. Tudo bem? Sem benefício de ordem. Vamos ver como é que funciona isso? Olha lá. Tem tudo a ver com fronteira, isso aqui tem tudo a ver com a tua prova. Transportador em relação à mercadoria que entregarem a destinatário diverso do indicado na documentação fiscal. Opa, entregar a destinatário diverso, o que significa isso, Tudão? Na verdade, a nota fiscal indica origem e destino. Se você estiver entregando a mercadoria em destinatário diverso e o fiscal, agente tributário, parar lá e verificar que você está entregando destinatário diverso, ele mesmo, agente fiscal, já pode falar assim, ó, essa nota é inidônea, a mercadoria está desacompanhada de nota, essa mercadoria vai precisar pagar o imposto, eu vou cobrar de você, transportador. Então, a entrega destinatário diverso já é uma primeira irregularidade que o transportador pode estar cometendo. Também, o transportador vai pagar como responsável solidário quando a mercadoria vier procedente de outra unidade da federação sem destinatário certo, ou para estabelecimento que é desabilitado no cadastro. Então, duas situações interessantes. O que é vender sem destinatário certo? Sabe aquele caminhãozinho que entra no seu estado com cofre, para no meio lá da avenida, né, num lugarzinho lá numa sombra, e vai lá e abre o seu estabelecimento. Ele abre praticamente um estabelecimento ali. E começa a vender cofre. O cofre que veio do Paraná, o banco que veio de São Paulo, o coco que veio do Espírito Santo. Então, na verdade, esse tipo de caminhão que vende a destinatário incerto, ele é responsável pelo pagamento do ICMS sobre a mercadoria. Quando entra aqui no Estado, você vai ver que, por antecipação, nós colocamos ele obrigado a pagar o tributo aqui para o nosso Estado, na entrada. Mas se ele, a princípio, você encontrar ele vendendo as mercadorias aqui no Estado da Bahia, e ele não tem essa guia de recolhimento para o nosso Estado da Bahia, nós vamos dizer que ele é o responsável tributário. Então, até esses caminhões que fazem essas entregas assim, não é entrega, porque ele não está entregando para ninguém. Ele para no lugar e o destinatário é incerto. Qualquer pessoa que passar ali vai comprar dele. Pois é, também é contribuinte do ICMS.
e o próprio caminhãozinho lá, com o dono do caminhão, o dono do transporte ali, ele a princípio se torna responsável solidário. E a pessoa que a princípio faz uma venda para uma pessoa que é desabilitada no cadastro, ou seja, você vai ver o cadastro dela, vai ver o CNPJ e vai ver lá que está lá, inapto. Ou seja, ele fez alguma irregularidade que o CNPJ dele não está mais válido. O cadastro fica inabilitado aqui no Estado. Vender para quem tem um cadastro inabilitado significa que você está vendendo para uma pessoa que você não sabe se realmente está acontecendo a venda. Ou seja, o caminhoneiro lá, o caminhãozinho, o prestador de serviço vai ter que fazer tudo certinho para aquela situação acontecer de forma ok. Tudo bem? Então, outra situação de irregularidade, galera. Veja lá. Também prestação de serviços que forem negociar, mercadorias que foram negociadas no território baiano durante o transporte. Então você tem lá um caminhão com 1.000 unidades, segundo a nota fiscal, tem 1.000 unidades de mercadoria, que era para chegar de A até B aqui na Bahia. Você manda parar o caminhão e manda abrir a carreta. Quando você chega lá, você olha assim, ó, tem 500 unidades só aqui. Você vendeu mercadoria durante o trajeto. Opa! Caminhão que vende mercadoria durante o trajeto, ele também se torna responsável solidário pela venda dessas mercadorias. Então, se a princípio a nota fiscal está irregular, se o que você contou lá na carreta está diferente daquilo que está na nota, se ele fez negociação durante o trajeto, ele se torna responsável solidário pelo pagamento do ICMS possível devido. Também, mercadorias que conduzirem sem nota fiscal ou sem documentação fiscal comprobatória da sua procedência ou destino, ou mesmo acompanhadas com documentação inidônea. Como eu falei para você, andar sem nota ou andar com nota não confiável é a mesma coisa, né? E também aquelas mercadorias que entregarem a destinatário sem a comprovação do pagamento do imposto devido por antecipação tributária. A gente vai ver que a antecipação tributária é uma forma de recolhimento quando vem de outro estado, onde você manda antecipar a cobrança do tributo. Então, se ele entregar ao destinatário sem que haja essa antecipação tributária, ele se torna responsável. Quando assumir a condição, então, de fiel depositário. Na verdade, aquele que a princípio carrega a mercadoria e é o fiel depositário, ele tem que a princípio responder pelo imposto na mercadoria para a fiscalização estadual. Então ele acaba se tornando aquele depositário fiel que inclusive vai ficar com a mercadoria, mas se for necessário vai ter que pagar o tributo a respeito daquela mercadoria como solidário. Fechou o transportador aí, professor? Não, ainda falta umzinho, olha lá. F. Se entregar ao destinatário sem a comprovação do pagamento do imposto, relativo ao DIFAL, a diferença de alíquotas, devido nas operações interestaduais oriundas de outras unidades da federação, quando destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, quando o remetente não possui inscrição no cadastro de contribuinte nesse estado. Olha só que interessante, numa venda a um não contribuinte, se entrar aqui no nosso estado da Bahia e não está com a guia paga, quer dizer que o remetente do outro estado não pagou o DIFAL aqui para a Bahia, o transportador se torna solidário. Olha só que questão fácil de cair na prova e questão interessante. Ele pode gerar uma situação, até numa questão discursiva, gerar uma situação onde o imposto não foi pago pela empresa do remetente, deveria ter sido pago por ela. O destinatário é um não contribuinte, é o seu João, que comprou uma televisão via internet, mas o transportador tem que ser lembrado como responsável tributário de acordo com o artigo 6º, inciso número 3, a linha F. Transportador é um dos grandes responsáveis, muito lembrado nas provas de concurso. Tá legal? E é muito interessante, tem tudo a ver com o agente tributário e o seu trabalho de fiscalização de trânsito. 4. Veja o genérico, né? Qualquer pessoa física ou jurídica em relação às mercadorias que detiver para comercialização ou uma simples entrega, mas está desacompanhada de nota fiscal exigível ou com nota fiscal inidônea. Então, qualquer situação aí, né, como ele está falando aqui de mercadoria desacompanhada de nota, também se torna aí uma situação de responsabilidade. O que mais? O entreposto aduaneiro, esse aqui é importante, o armazém alfandegado, ou conforme o caso, a empresa comercial exportadora, inclusive em uma trading company, ou um consórcio de exportadores ou de fabricantes formado para fins de exportação ou qualquer outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa, que tenham efetuado. Vamos lá, vamos por partes aqui. Aqui na idade é uma remessa para exportação que você vai usar um intermediário. Aquela famosa exportação indireta, lembra? Outro estabelecimento da mesma empresa, entreposto aduaneiro, armazém alfandegado, empresa comercial exportadora, trading company. Quem recebe essa mercadoria tem 180 dias da primeira saída para exportar. E se não acontecer isso? Se torna responsável solidário.
Mas em que situações ele se torna responsável solidário? Aquele que recebe para exportação indireta. Veja lá, saída de mercadoria para o exterior sem nota fiscal. Então, se ele der saída para o exterior sem nota, se torna responsável, né? Se ele der saída para o exterior sem nota fiscal, se torna responsável. Quem mais? Saída de mercadoria estrangeira com destino ao mercado interno, sem a documentação fiscal correspondente, ou com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado, adquirido ou destinada a contribuinte não localizado. Então veja, de novo, eu estou com um problema na documentação, né? Eu dou saída no mercado interno sem nota ou entrego ao destinatário diverso. Já está errado. Quem está fazendo isso, o entreposto, já sabe que está fazendo errado. Reintrodução no mercado interno da mercadoria recebida com fim de exportação. Ele não recebeu para exportar? Ele tem 180 dias para exportar. Se ele não comprovar a exportação, se ele não tiver um memorando de exportação comprovando a exportação dado pela aduana, a mercadoria foi, para nós, ela foi vendida no mercado interno, né? Então ele não tem outra justificativa, ele vai ter que pagar o tributo, porque ela saiu para ser amparada por não incidência, porque era uma exportação indireta. Mas se a mercadoria foi vendida no mercado interno, tem que ser tributada pela alíquota padrão aqui do Estado, 18%, ou a alíquota daquela mercadoria em si. Tudo bem? A alíquota interna naquele caso. Outro tipo de responsável solidário, o representante, o mandatário, gestor de negócios. Esses são grandes contribuintes do ISS, mas podem se tornar responsáveis solidários em relação às operações feitas por seu intermédio. Também são responsáveis solidários o estabelecimento beneficiador ou industrializador, na saída de mercadoria recebida para beneficiamento ou industrialização, destinada a pessoa ou estabelecimento que não sejam de origem. Então o industrializador, quando entrega para um terceiro, se torna responsável por aquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo por conta e ordem do autor da encomenda, mas ele se torna responsável. O adquirente em relação à mercadoria saídas de estabelecimento de produtor rural ou extrator, não constituído como pessoa jurídica. Então esse adquirente de uma mercadoria saiu do estabelecimento de produtor rural ou extrator, não constituído como pessoa jurídica, esse adquirente pode se tornar responsável. Olha só, recebi de uma pessoa física aqui no Estado, eu posso me tornar responsável, porque eu sou adquirente em relação a essas mercadorias. Empresas interdependentes. Então, existe uma interdependência na responsabilidade tributária que a gente vai ver mais adiante. Empresas interdependentes nos casos de falta de pagamento do ICMS pelo contribuinte em relação às operações que intervierem em decorrência da omissão que forem responsáveis. Então, as empresas interdependentes também são solidárias. Condomínio, solidários. Incorporadores de imóveis são solidários. Empresa de transporte e de comunicação cobradora do serviço, mediante convênio entre este Estado e as demais unidades da Federação, em relação a prestações efetivadas por mais de uma empresa. Também pode haver solidariedade nos serviços de transporte e comunicação. Fabricante de equipamentos de controle fiscal, aquele que é credenciado pela Secretaria da Fazenda da Bahia, neles intervir, ou qualquer pessoa ou empresa que disponibilizar equipamentos de controle fiscal que possibilitem ao usuário a alteração indevida dos valores neles registrados. Aqui nós temos um problema, sabe aquelas maquininhas que tem, você vai lá na farmácia, vai lá no supermercado, vai lá na loja de conveniência, o camarada vai lá e emite lá um cupomzinho fiscal, aquela lá chama-se emissor de cupom fiscal, que ele está chamando de equipamento de controle fiscal. Aquele emissor de cupom fiscal, ele pode ser adulterado, a memória que está dentro dele pode ser adulterada, aquela maquininha pode ter uma tecla de atalho lá que a princípio zera a memória da máquina. Tudo isso pode ser feito mediante treta. Treta! Que treta? A própria empresa que fabrica, ela pode já vender a máquina. Você quer com a tecla ou sem a tecla? Ou você quer, ou o interventor, que é a pessoa autorizada pela Secretaria da Fazenda, fez um curso, tem lá a profissão de poder intervir nas máquinas em todo o estado da Bahia. Ele vai lá e, a princípio, se adultera, ele vende a mudança da EPROM lá, da memória fiscal lá da máquina, para que a máquina, por exemplo, pague dados e pague menos tributo. Se eles fizerem isso, se tornam solidários pelo movimento dessas máquinas. Eles têm que ser, né? Porque eles estão ajudando a adulteração, ajudando a não pagar tributo, tem que se tornar solidários. Tudo bem? Vocês entenderam aqui o problema dessas maquininhas? 13. Qualquer pessoa ou empresa que forneça, divulgue ou utilize programa de processamento de dados que permita ao contribuinte a alteração indevida de valores registrados em equipamentos de controle fiscal. Então, de novo, agora o camarada não está na máquina, mas ele está no programa que a princípio mexe com a máquina, né? Então ele não está na máquina, mas ele está no programa
que pode adulterar a máquina. Então é uma outra circunstância, é uma outra situação. Tudo bem? O que mais? Empresa ou pessoa promotora de exposição ou feira que requer expressamente o seu credenciamento na forma regulamentar. Então, quem faz promoção em exposições ou feiras também se tornam solidários. Contribuinte destinatário de mercadorias enquadrados no regime de substituição tributária por antecipação, em virtude de convênio ou protocolo oriundas de outra unidade da Federação, quando o remetente não possui inscrição estadual ativa como substituto tributário. Então, quem recebe a mercadoria em substituição aqui, né, no caso da antecipação, recibo de outro estado, e o protocolo diz que ele não precisa pagar para o meu estado, ou ele não tem inscrição como substituto do meu estado, eu que recebo sou o substituto e vou ter que pagar esse tributo, e há uma responsabilidade solidária, quer dizer, ele não pagou, eu pago, e não tem benefício de ordem de cobrança. Tudo bem? Gente, próxima aula a gente vai falar sobre antecipação tributária, substituição tributária, antecipação com encerramento da fase de tributação, antecipação parcial. Vamos ajudar o aluno a entender esses tópicos muito importantes para a prova. Isso é para a próxima aula, e aí você guarda essa informação que ela vai ser bem interessante. O aluno vai ficar muito antenado aí com essas possibilidades, até porque as bancas, principalmente a GV, gosta de substituição tributária na prova, inclusive na discursiva. 16. Posto revendedor varejista de combustíveis, em relação ao combustível adquirido junto ao remetente, sujeito ao regime especial de fiscalização, com obrigatoriedade do pagamento do ICMS no momento da saída da mercadoria, quando a nota fiscal não estiver acompanhada do respectivo documento de arrecadação. Então, olha só que interessante, né? Quer dizer, o posto pode se tornar solidário se, a princípio, a documentação que vier até ele não demonstrar que já houve o pagamento do imposto. Então, ele se torna solidário. O contribuinte substituído, localizado em outra unidade da Federação, que remeter combustíveis derivados do petróleo, biodiesel B100, álcool etílico anidro combustível para este Estado, em relação ao recolhimento do imposto devido por substituição tributária, se a operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, conforme determinado em acordo interestadual. Então, até mesmo aqueles que se envolvem com petróleo, biodiesel e álcool etílico anidro combustível, para o nosso Estado, mesmo sendo substituídos, podem ser solidários se não for cumprida os pré-requisitos para que haja cobrança desse imposto. Tudo bem, pessoal? Então, são as várias situações aqui. 18. O destinatário da mercadoria, bem ou serviço inscrito no cadastro contribuinte do ICMS aqui da Bahia, cujas aquisições sejam vinculadas a prestações sujeitas ao ISS, relativamente ao pagamento da diferença. Então, o cara é um destinatário de uma mercadoria, bem ou serviço, contribuinte do ISS, mas vai ter que pagar o DIFAL, né? Ele vai ter que pagar o DIFAL. Então, ele está inscrito no cadastro contribuinte do ICMS, mas ele é contribuinte do ISS, mas tem que pagar o DIFAL porque está inscrito no cadastro. Então, esse também é solidário. O intermediador em portal de compras na internet que promova arranjos de pagamento ou que desenvolva atividade de marketplace, quando o contribuinte não emitir documento fiscal. Estou tentando pegar aqui o Mercado Livre, o Shopee, né? Porque ele é um portal de compra na internet, o contribuinte não emite nota fiscal, ninguém pagou ICMS, então eu posso ir lá para cima do intermediador, no portal de compra na internet. Será que a gente consegue pegar? Então aqui é uma situação. E aqui está o critério da interdependência, olha só. Quando é que duas empresas são interdependentes ao ponto de serem solidárias quanto à responsabilidade pelo pagamento do tributo? Quando é que acontece isso? Quando uma delas, por si só, seus sócios ou acionistas e respectivos cônjuges ou filhos menores, conjunto ou isoladamente, for titular de mais de 50% do capital da outra. Quando uma mesma pessoa fizer parte de ambas na qualidade de diretor ou sócio com funções de gerência, ainda que exercida sob outra denominação. Quando uma delas locar ou transferir a outra a qualquer título, veículo destinado ao transporte de mercadorias. Veja que as três situações geram interdependência, né? Uma responde por mais de 50% do capital da outra, seus sócios, cônjuges, filhos menores. Quando uma faz parte de ambas ali como sócio ou diretor de gerência, com gerência, que assina pela empresa, administra a empresa, ou loca ou transfere a outra qualquer veículo destinado ao transporte de mercadorias. Então há uma interdependência entre as empresas. Respondem pelo mesmo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo titular. Então, aquela história lá da Lei Candir, ela continua aqui, sobre o mesmo crédito tributário. Então, uma empresa vai lá, a empresa A está devendo para a Bahia R$100 mil.
Posso cobrar aqui da filial A1, que é da mesma titularidade, porque ela aqui é mais próxima do posto fiscal? Pode. Por quê? Porque todos os estabelecimentos da mesma titularidade respondem pelo débito tributário. Tudo bem? Todos do mesmo titular. O que é ser mesmo titular? Ter o mesmo CNPJ base ou ter o mesmo quadro societário. Então, isso é ser mesmo titular, de acordo aí com o nosso posicionamento para a prova. A responsabilidade prevista neste artigo não exclui a do contribuinte, facultando-se então ao fisco exigir o crédito tributário de qualquer um ou de ambos sujeito passivo. Veja que interessante, né? A responsabilidade tributária não exclui a do contribuinte. Então, o contribuinte continua a dever, o responsável continua a dever. E como é solidário, ele fala, faculta-se ao fisco, ou seja, quem vai escolher é você, né, agente tributário aqui da Bahia, quem você vai cobrar. Normalmente a gente cobra de quem? De quem está mais fácil de cobrar. Normalmente a maior empresa, né? Normalmente aquele que você encontra facilmente. Tudo bem? Então é um problema, né? Na verdade, o mal pagador normalmente some, né? E aquele que normalmente paga vai responder pela dívida, que é a responsabilidade de ser solidária. Tudo bem? Então, ó, para resumir esse tópico tão importante, que eu acho muito legal que a gente conseguiu aqui resumir bem esse tópico tão importante. Claro que a gente vai fazer umas questõezinhas aqui para finalizar, mas, ó, resumindo, o que mais cai na prova a respeito dos sujeitos passivos quanto ao nosso ICMS. Confundir o aluno se aquele camarada é contribuinte ou responsável. Então a gente viu que existe um rol de contribuintes e nós temos um rol de responsáveis. Então isso é importante, a gente saber que existe um rol de contribuintes, um rol de responsáveis, e isso acaba sendo bem importante para a prova. Então a gente tem que levar essa informação para a prova. Fazer a hipótese do não contribuinte se tornar um contribuinte. Olha lá, eu lembro a você sobre isso. Então, primeira coisa que cai na prova, o cara quer te confundir. São contribuintes, exceto. Aí tem um responsável ali no meio. São responsáveis, exceto. Aí tem um contribuinte ali no meio. Toma cuidado com esse tipo de questão. Parece tão básica, mas pode enrolar você. Segunda questão. O cara mete um não contribuinte para ser contribuinte. Numa daquelas 5 exceções. Lembra das 5 exceções? Lembro. Importador de mercadorias. Importador de serviços. Saídas intestaduais de petróleo, derivado de petróleo e energia. Saídas, a princípio, importação irregular quando a mercadoria foi a leilão e foi arrematada. E, finalmente, o DIFAL nas operações interestaduais. 5 Is. São 5 exceções. Tudo bem? Ele sempre vai querer botar, até fiz alguns exemplinhos ali, ó. Ele quer botar, por exemplo, uma empresa de construção civil naquela situação, uma prefeitura local naquela situação, um hospital, que é um prestador de serviço naquela situação. E a terceiro tipo de questão a respeito da situação, né, de ser contribuinte ou responsável, é justamente ele perguntar sobre a definição de ser contribuinte e exceções da habitualidade e do volume. Então, definição de contribuinte e exceções à habitualidade e volume, que são essas 5 exceções que a gente falou aqui para você. Tudo bem, galera? Consegui resumir na tua cabeça o que é ser contribuinte do ICMS? Então foi boa a aula. Quais são as 5 exceções? Então foi boa a aula. Quais são as situações dos contribuintes, os exemplos que nós temos aqui no Estado, mas que não é exaustivo? Foi boa a aula. E os responsáveis tributários, aí sim, tem uma relação exaustiva de responsáveis. E vamos lembrar dos 2 principais. Você lembra quais são os 2 principais responsáveis que eu falei para você? Armazém geral e depositário a qualquer título e os transportadores. Fechou? Tá tudo aqui na cabeça agora? Vamos fazer questão? Então vamos fazer questão. Vamos ver se você está antenado depois de uma aula dessa a resolver questões. Claro, GV. Veja lá que caiu na prova, né, de consultor legislativo lá do Maranhão. LA Comércio Construções Imobiliária Limitada. Insurge-se em face da exigência do secretário da Fazenda do Estado do Maranhão, vamos pensar na Bahia, que lhe exige o pagamento de ICMS sobre a importação de ladrilhos e pisos de cerâmica advindos do exterior. Olha lá. Já começou com aquela questãozinha. O camarada é uma LA Comércio Construções, ó, construtora civil, imobiliária. Isso é só ISS, né, galera? Mas tudo bem, vamos lá. Sobre a importação de ladrilhos e pisos de cerâmica advindos do exterior, insumos que, segundo alega, são destinados à sua atividade fim. Então ela é uma empresa de construção civil, cai na prova. A GV já sabe fazer isso muito bem. E que só eventualmente utiliza insumos importados para elaborar o seu produto final, os imóveis. Dessa forma, recolhe o ISS-QN. A esse respeito, é correto afirmarmos que
Razão assiste ao secretário de Estado, já que na hipótese incide o ICMS, mesmo que o importador não seja contribuinte habitual do imposto e que a importação seja eventual. Gabarito a questão. Caramba, Tudão, você falou e é verdade, hein? Os caras querem botar um não contribuinte de forma clara. Ele bota lá Constituição Civil, Imobiliária, depois ele vai lá e diz, só paga ISSQN. Ele tá te forçando a uma determinada situação que você vai falar, não, esse cara não paga ICMS. Paga ICMS porque ele é um importador e é uma das 5 exceções. Vamos lembrar para a prova? São 5 exceções. Você consegue gravar essas exceções para a prova? Claro, Tudão, acabei de pegar aí. Peguei no ar. Então ele está falando aqui para você, né? Então, olha lá. Letra A é o gabarito. Letra B. A empresa não é contribuinte do ICMS, mas sim do ISS, já que a sua atividade de fim representa um serviço. Dessa forma, não recolhe o imposto que está sendo cobrado. Falso. Letra C. A empresa só deve pagar ICMS se fosse importadora habitual de insumos para a sua atividade de fim. O que não acontece, portanto, não deve pagar ICMS. Falso também. Letra D. O secretário de Estado está correto, já que a empresa apenas alegou quando deveria ter provado que os insumos seriam utilizados em sua atividade de fim. Falso também, não tem nada a ver essa história. A empresa, para não pagar ICMS, deverá comprovar a sua qualidade de contribuinte inscrita junto à Fazenda Municipal. Falso também. Gabarito dessa questão, alternativa letra A. Questão caiu na Cefim Rondônia. Olha lá, falei para vocês que teve questões de prova nesse concurso da Cefim. Lá de Rondônia. As opções a seguir apresentam hipótese em que poderá ser atribuída a terceiro a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido pelo contribuinte. À exceção de uma. Veja, eu estou falando que você tem responsáveis tributários que vão pagar como responsáveis. À exceção de um. Na idade ele está perguntando qual que é a exceção que não é responsável. Galera, fica meio complicado quando você lê isso aqui na prova. Mas na prova aqui ele está querendo dizer justamente aquela questão tipo 1 que eu falei aqui para você. GV e você, tudo a ver. Às vezes você está falando assim para mim, não, tu não cai assim, cai, meu. Estou falando para você. Acredita, tenha fé. Estou falando para você. E a questão aqui da GV, de prova recente aí de concurso, Rondônia, ele está falando assim, ó, todo mundo que você vai ler é responsável, exceto um, que eu creio que é contribuinte do imposto. Tem que saber os 5 Is. Senão não vai sair essa questão na prova. Vamos ver? Vamos lá, vamos continuar. Eu não entendi nem a pergunta, Tudão, então leio de novo para você. As opções a seguir apresentam, hipótese em que poderá ser atribuída a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido pelo contribuinte. À exceção de uma, assinale-a. Letra A pessoa natural. Então ele está querendo saber quem é aquele que não é responsável tributário, como os demais. Pessoa natural na condição de um sócio administrador de fato ou de direito, de uma pessoa jurídica, quando tiver praticado atos com excesso de poder em infração ao contrato social ou estatuto. Esse cara, ele nem está no rol dos responsáveis solidários que nós vimos, porque a responsabilidade dele é lá do CTN. Né? Quando um sócio age com atos contra a lei, contra o estatuto, contra o contrato social da empresa, ele responde pelas infrações que ele vier a cometer, ações e omissões. Então ele responde por infrações, está lá no capítulo da responsabilidade por infrações. E essa responsabilidade, inclusive, é pessoal do agente, mas isso aí é coisa de responsabilidade. Esses atos que são contra a lei, contra o contrato social, contra o estatuto da empresa, são chamados de atos ultra vires. Atos que, a princípio, geram responsabilidade pessoal do agente. Tudo bem? Então, na idade, essa primeira letra A, ela é a responsabilidade pessoal de acordo com o CTN, não é nem de acordo com o artigo 6º que você acabou de ler comigo. Bom, a pessoa natural jurídica que adquirir um fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, quando o alienante vier acessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. De novo, estou lá no Código Tributário Nacional e estou vendendo um fundo de comércio, que é todo o rol de bens que envolvem lá, inclusive o nome da empresa. Está tudo sendo vendido. É a famosa venda porteira fechada. E é claro que quem a princípio recebe o ativo, recebe o passivo. Responsável tributário. Ele é responsável tributário. Não é contribuinte, ele é responsável. Quem compra, compra o ativo e compra o passivo. O contribuinte que realizar uma operação interestadual com petróleo, inclusive combustíveis, lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos derivados de petróleo, em relação às operações subsequentes, na condição de substituto tributário. Calma lá. Se ele é substituto,
ele é responsável tributário. Né? Não estamos falando de uma pessoa que não seja responsável. Continua dentro daqueles que a princípio estão aí na norma como responsáveis tributários. Agora veja essa situação da letra D. A pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, importou bens ou mercadorias do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. Pois é, essa pessoa física ou jurídica que importou bens do exterior, ela não é responsável como as demais que você acabou de ler comigo. Ela é contribuinte do nosso ICMS. Mesmo que não haja habitualidade, mesmo que não haja volume, qualquer que seja a finalidade, uso, consumo, ativo ou revenda. Qualquer pessoa para qualquer finalidade. Se importar, é contribuinte. Fechou. Qualquer pessoa, física ou jurídica, qualquer que seja a finalidade, uso, consumo, ativo ou revenda, importou, se tornou contribuinte do imposto. Emenda Constitucional 33/2001, alterando a Constituição Federal e as leis tributárias se adequando aí de acordo com a Lei Candir. Tudo bem? Então a letra D é o gabarito, é aquele que não é responsável, é o contribuinte. E eu falei que esse tipo de questão cai na prova. E o que eu falei, meu querido, leva para a prova, estuda dessa forma. Estuda, querido, esse estudo dirigido que a gente está fazendo aqui para a Cefaz Bahia é o primeiro de muitos, porque ele vai ajudar você realmente de acordo com a banca. Tá entendendo? É para levantar o moral da tropa, é para você invadir o território da Bahia. Não é para qualquer um esse curso, não. É para quem quer invadir. Minha querida, seja bem-vinda aos quadros dos funcionários da Secretaria da Fazenda Bahia. Vamos detonar. Meu querido, estamos firmes no propósito? Tudo bem? Estou falando aqui olhando nos seus olhinhos. Tudão. Fica comigo aí, Tudão. Letra E. O transportador conta a mercadoria por ele transportada, proveniente de outra unidade da federação, para entrega a destinatário incerto. A gente viu esse transportador aqui na Bahia. Ele é responsável. Ele não é contribuinte, ele é responsável tributário. Tudo bem? Então está aqui uma outra situação de responsabilidade. Gabarito da questão, letra D de dado. Outra questão, caiu lá no Cefaz do Rio de Janeiro. Analisa as afirmativas a seguir. A principal característica do contribuinte do ICMS é a habitualidade. A GV fazendo prova, galera. É bom você saber como é que a GV pensa. Olha o que ela botou aí. A principal característica do nosso ICMS é a habitualidade. Tudo bem? Admitindo-se exceção pelo critério do volume. Então, essa informação para nós foi considerada correta. Tá bom? O item 2. Por quê? Porque habitualidade e volume são as características principais. 2. O responsável, o sujeito passivo indireto, é todo aquele obrigado ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, mesmo sem revestir-se da condição de contribuinte. Veja, o responsável ou sujeito passivo indireto é todo aquele obrigado ao pagamento do tributo ou de multa, mesmo sem se revestir da condição de contribuinte. Então, esse responsável, né, é aquele obrigado ao pagamento de tributo ou multa. É verdade, a definição lá do artigo 121, parágrafo único, inciso 2, lá do CTN, inclusive aquele que está previsto aí na legislação dos estados, é o responsável tributário, sujeito passivo indireto. Então o item 2 é verdadeiro. Item 3. A entrada de uma mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado, para efeito da exigência do imposto por substituição tributária, incluir-se também como fato tirador do imposto. Já dou uma adiantadinha para o tema da próxima aula. Próxima aula a gente vai falar sobre substituição tributária. Não é nessa aula, é na próxima aula. Substituição, uma aula só sobre substituição tributária aqui no estado da Bahia. Boa para você que quer fazer esse concurso. Então essa aula sobre substituição tributária, que é muito importante, ela vai dizer que o fato tirador do nosso ICMS, em diversas situações, é a saída da mercadoria, do substituto. Mas tem situações onde a entrada no substituto, é o caso do diferimento, então sai do produtor rural, entra na cooperativa, pode ser o momento da fato tirador, justamente a entrada na cooperativa. A gente vai ver que em algumas situações a lei é que vai comandar qual que é o momento da ocorrência do nosso fato tirador. Tudo bem? Substituição tributária, então ok aqui. Esse item 3 é verdadeiro. Gabarito da questão é todas as afirmativas estão corretas. Alternativa letra E. Gabarito, então, alternativa letra E. Beleza? E, finalmente, para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula, com grande alegria, também caiu na prova do consultor legislativo do Maranhão. A empresa WS Comestíveis Limitada, localizada na Bahia,
é depositária de mercadorias da VV Comércio de Bebidas Finas Limitada, localizada em São Paulo, que vende bebidas artesanais para clientes especiais. Considerando a legislação que regulamenta o ICMS, é correto afirmarmos que WS Comestíveis Limitada é responsável tributário em relação aos produtos depositados por VV Limitada, substituta tributária em relação aos produtos depositados por VV Comércio de Bebidas Finas, contribuinte de direito e VV Limitada, contribuinte de fato com relação às mercadorias depositadas, sucessora da VV Limitada em relação aos tributos eventualmente não quitados pela depositante, contribuinte de fato e VV Limitada, contribuinte de direito com relação às mercadorias depositadas. Vamos pensar o seguinte, isso já caiu em prova. Se tudo tivesse dentro do estado da Bahia, o gabarito era um. Se está vindo de outro estado, o gabarito é outro. Fechou? Se tivesse tudo dentro do estado da Bahia, a gente coloca o depositário como possível substituto tributário aqui na Bahia. O gabarito era a letra B. O depositário é um possível substituto tributário, está no rol dos substitutos tributários, você vai ver isso mais adiante na próxima aula. Mas eu fiz de propósito aqui uma pequena alteração na questão para dizer, se vem de outro estado, aí é responsabilidade tributária. O depositário a qualquer título ou armazém geral que deposita mercadorias vindas de outro estado, então veio lá de São Paulo para a Bahia, esse armazém geral se torna responsável solidário, artigo 6º da nossa lei. Gabarito da questão, alternativa letra A. Se a banca gosta de pegadinha, eu faço a pegadinha da pegadinha e te ajudo a resolver os dois tipos de questão. Se a banca gosta, nós adoramos. Eu estou preparando você para quê? Para arrancar a vaga na Cefaz Bahia. Fiquem com Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês. Bons estudos. E até o nosso próximo encontro. Até a próxima. Não esqueça, o gabarito da questão aqui foi a alternativa letra A. Vai lá na telinha. A responsabilidade tributária em relação aos produtos depositados por VV Limitada. Até a próxima.